Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de família a fazer a abertura do culto e pedir que o Senhor venha nos abençoar, que a palavra do Senhor seja lida e que todos que ouvirem receber sejam abençoados e que essa palavra não fique vazia. E que nós possamos juntos glorificar e exaltar o nosso Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou ler o Salmo 27, até o 27 até o verso 6. De Davi, o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, meus inimigos, me atacam, quando os meus inimigos me atacam, procuram me matar. São eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os maus inimigos, os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, Senhor, pedi uma coisa, que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis. Ele me esconderá no seu abrigo, ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Pessoal, esse salmo, ele é um salmo muito oportuno para o momento, porque claro que a gente precisa de Deus todos os dias de nossa vida, desde a hora que a gente nasce até o dia que Deus nos chamar. Mas tem aqueles momentos mais difíceis, como hoje estamos passando no nosso país, cheio de doenças, pandemia, notícias difíceis, coisas que está escrito aqui já, como no caso desses gafanhotos, essas coisas que está se falando, que está invadindo o nosso país, essas coisas já está escrito. Mas feliz do homem que procura em Deus a sua segurança. Agora o meu filho vai fazer uma oração para dar início ao nosso culto da tarde, da noite. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos diante da Tua presença neste momento. Primeiramente queremos Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, por continuar fazendo a Tua obra, continuar aprendendo sobre Ti. Te agradeço, Senhor, por estar vivendo esse momento. Que peço que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue conosco. No nome de Jesus, Teu Filho, que te peço, Senhor. Abençoa as pessoas que foram alcançadas por este culto, pelas palavras que foram ditas neste culto. Que eu possa usar o preletor nesse momento, Senhor, para que eles usem para levar a Tua palavra até aqueles que precisam. Em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco, guarda as nossas famílias, Senhor, que a gente possa continuar fazendo a Tua obra. Que o Senhor jamais desista de nós. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos aprender a reagir conforme a Tua vontade, a conversar com as pessoas de uma forma agradável, que possa levar o conforto da Tua palavra até eles e o conhecimento. Em nome de Jesus, se conosco, Senhor, venha moldando a gente para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus, Teu Filho Santo e amado, que te peço, que desde já te agradecemos. Amém. E isso logo vai passar e estaremos juntos na igreja, nos abraçando, nos alimentando da palavra. Que saudade de vocês. Glória a Deus.
confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha
Graça e paz, irmãos. Uma boa tarde. Que bom tê-los aqui conosco para mais um culto de celebração ao Senhor da nossa Igreja de Cristo em São Vale. Venho deixar para vocês uma palavra sobre dízimos e ofertas. Nós, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, diz o seguinte: por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante o trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando da palavra do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. É isso, irmão. Como todos sabem, nós temos 22 congregações, no qual dependem de nós. Nós precisamos estar pagando contas das congregações, como também mantendo os obreiros dessas congregações. E precisamos, neste momento, estar nos unindo para que possamos continuar firmes, pregando a palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor aos necessitados. Gente, a parte materialista. Eu vou falar um pouquinho do Ministério de Misericórdia, certo? Que ele funciona da seguinte maneira, onde você pode estar trazendo a multiplicação para o irmão, né, de alimento, para que sejam formadas cestas básicas que ele acaba fazendo e levando para os irmãos que estão multiplicados, e para outras pessoas de outras congregações também, né? Então, vai ter o endereço dele aqui, onde vocês vão poder realizar esse tipo de doação, certo? O QR Codezinho. O endereço dele, da casa dele, para poder levar na casa dele, ou você também pode levar na igreja, se você preferir, vai ter gente lá recebendo também, certo? É só você se informar direito nos horários. E agora eu vou deixar um versículozinho, tá? Lá em Colossenses 3:23, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, que você possa fazer isso, que a gente possa fazer isso de coração, né? Pensando no nosso próximo. Eu aprendi que a gente aprender o amor de Cristo
é a gente aprender a servir. Então, se a gente serve o nosso próximo, então a gente ama o nosso próximo, então a gente ama a Cristo. Então, que você possa fazer isso no seu próximo, né? Então, fiquem na paz. Agradecer a oportunidade. Lembrando que na lateral da telinha aí, vocês vão ver 2 QR Codes. Um para fazer o dízimo e a oferta, e o outro para responder um questionário sobre algumas necessidades que você vem tendo, algum acompanhamento que você precisa, certo? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, abençoa todos, Pai. Vai, Pai, chega na casa de cada um e ajuda, Senhor. E conforta o coração de cada uma dessas famílias, Pai, que estão passando por necessidade. Essas outras que estão passando por essa pandemia, Pai, pegou o vírus e está aí, Pai, nos hospitais, está precisando de ajuda, de um conforto, de uma esperança, Senhor, que só vem do Senhor. Oh Deus, ajuda todos. Eu sei que o Senhor está em cada lar, abençoando e ajudando e acalmando e confortando todos os corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor.
preciso aprender. Posso viver feliz. Olá, meus irmãos, amigos e convidados que estão nos acompanhando através dessa plataforma digital do YouTube. Estamos aqui nesse culto online e eu queria desejar a paz do Senhor a todos vocês. Meu nome é Ávila Ribeiro, eu sou da Igreja de Cristo, ali em Sun Valley. Eu espero que todos vocês estejam bem e eu queria agradecer por vocês nos acompanhar todos os domingos através desses cultos, e que você sempre será bem-vindo conosco. Eu estou muito feliz, meus irmãos, muito contente em estar aqui compartilhando mais uma vez a palavra de Deus, e eu queria agradecer a todos os envolvidos que fazem com que seja possível essa transmissão, aos meus familiares, né, também a minha esposa, em especial minha esposa, os meus filhos que sempre me apoiam. Queria mandar um abraço para o pessoal do PG também aqui da Zona Oeste e para os demais PGs também. Você que está inserido no PG tem sido uma bênção, meus irmãos. Se você não faz parte de nenhuma comunidade e você tem interesse em compartilhar as boas novas do Senhor, temos uns pequenos grupos que se chama PG. Procure um dos líderes. Fale aí no chat mesmo, procure um dos líderes se você quiser participar. Ele está acontecendo de forma online e tem sido uma bênção para que a gente possa nos alimentar da palavra de Deus. Somos gratos a Deus por mais esse momento e eu queria que você baixasse sua cabeça e vamos orar e agradecer a Deus por mais esse instante que estamos aqui juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te render graça, porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é rico em misericórdia e tem cuidado de cada um dos meus irmãos, tem cuidado de nós e somos gratos, Senhor, porque Tu tem trazido a providência, Tu tem trazido a alegria aos nossos corações, Tu tem nos sustentado nesses tempos difíceis, Tu tem nos animado e tem nos fortalecido na Tua palavra. Nós te agradecemos, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa esse culto, obrigado pelos louvores, pelos irmãos que já falaram e já compartilharam um pouco da palavra de Deus e que o Senhor possa continuar conosco, que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. É assim que nós já te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o que eu queria compartilhar com você este dia que eu tive estudando desde o início do mês, que eu vi que eu estava na escala para a pregação, e eu venho meditando nesses textos e venho fazendo algumas perguntas a mim mesmo e tenho visto as pessoas se perguntarem também a respeito de como será o amanhã. E esse é justamente o tema deste dia. Como será o amanhã? E eu queria que você já se inteirasse conosco, que você participasse aí junto conosco pelo chat. Eu vou fazer algumas perguntas e eu queria que você respondesse. Eu acredito que você possa ter a resposta de algumas perguntas que eu vou falar e que fala referente sobre isso. Como será o amanhã? Alguém pode dizer algo? Você pode escrever aí no chat. Como será amanhã? Quando é que isso vai acabar? Esse processo que estamos passando, querido. Outra pergunta, como serão os seus estudos? Você que estuda ainda, se você tem um filho, um neto, alguém da sua família, ou você estuda, como é que vai ser os seus estudos esse ano? Como é que vai ser a conclusão dos estudos esse ano? Outra pergunta, queridos irmãos, vá respondendo aí se você tem as respostas. Como ficará a economia e a saúde do nosso país? Você podia responder essa pergunta? Quando é que nós teremos um culto presencial novamente, para a gente estar todos juntos? Quando ainda digo mais, quando é que nós vamos poder nos abraçar? Então eu queria que você fizesse essas respostas, se você tem, e eu queria que você abrisse desde já Mateus 6, o versículo
34. Que diz assim, queridos irmãos: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia, cada dia, o seu mal. Então, queridos irmãos, que você reflita comigo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, conforme Mateus 6,34, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Baixa a cada dia o seu próprio mal ou os seus próprios cuidados. Então, queridos irmãos, nós estamos numa geração que julga que o amanhã está em suas mãos, que ele já sabe o que ele vai fazer amanhã, ou como é que ele vai proceder no dia de amanhã, que o tempo está ao seu favor. Muitas vezes ele se gloria, essa geração de hoje se gloria com o tempo que está ao favor dele, que nós estamos no controle, né? Essa geração diz que se acha que está no controle, e tudo segue para que o homem esteja no centro das coisas, que o antropocentrismo, sei nem se a palavra eu disse certo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, o homem, mas a gente sabe que é Deus que é o centro da minha vida e da sua vida, meu querido. Então, mas a geração de hoje julga ter o controle de todas as coisas, e esse texto, ele é bem claro para mim e para você que nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã, porque cada dia baixa o seu mal. E hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo, a gente pode dizer que tem uma certeza, que não temos certezas, que não temos certezas, né? Tudo é incertezas. Então, são tantas crises acontecendo ao mesmo tempo que fica impossível fazer um planejamento. Então, a única certeza que a gente tem é que todas as coisas são incertas. Eu acredito que você talvez não conseguiu nem responder nenhuma dessas perguntas que eu fiz anteriormente. E se respondeu, não respondeu com convicção. Será que vamos retornar dia 1º mesmo a nossas atividades econômicas, né? E como eu estava dizendo, são tantas crises que fica impossível a gente fazer um planejamento ou ter uma perspectiva. Na verdade, todas as previsões ou perspectivas de futuro que ouvimos no momento, meus queridos irmãos, não passa de um tiro no escuro. Isso acaba gerando um grau de ansiedade enorme a mim e a você. E esse texto não quer dizer, queridos, que nós não podemos planejar. Eu acredito que no início de 2020 você deve ter planejado algo. Nós temos o costume aqui em casa de também fazer alguns planejamentos, algumas previsões, aquela cartinha que às vezes a gente faz para rir um pouco no final do ano com o que a gente conseguiu, com a gente nem passou perto e com o que a gente passou longe. E, enfim, então você, no início desse ano, deve ter planejado algum evento que você ia participar ou você ia fazer. Você deve ter planejado aquela viagem dos seus sonhos. De repente você queria ir para Gramado, né, pastor Gerson? Você deve ter aí se programado para fazer aquela viagem, aquelas férias que você tanto queria. De ir para uma feira de repente de negócio, da sua área de atividade, ou para um congresso da família, ou qualquer que seja. Ou você no início de 2020, você prospectou que ia fazer alguns investimentos durante esse ano de 2020, ou então você planejou algo familiar, de repente você queria aumentar os membros da sua família, ou alguma coisa na área física, você disse assim para você mesmo: não, esse ano eu vou emagrecer alguns quilos, ou então vou ver se eu ganho alguns quilos. Inclusive o servo Eliezer, eu não sei se estava nos seus planejamentos, vai ganhar um bebezinho, né? E a gente faz esses projetos, esses planos. Só que, queridos, há quase 100 dias as coisas mudaram um pouco. E esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte, né? Em se tratando do livro de Mateus.
Ele começa no capítulo 5, vai até o 7, só que a gente vai abordar mais essa questão do capítulo 6, que fala sobre essa questão da ansiedade, justamente que está nos atingindo por conta dessas situações que temos passado. Então, é o seguinte, esse texto de Mateus, esse Sermão do Monte, ele nos traz uma série de orientações para a nossa vida, para a nossa conduta, para a nossa moral, para como a gente deve proceder, eu e você que tem a vida cristã. E para qualquer outra pessoa mesmo que não seja cristã, se você quiser investir tempo em ter orientações do Senhor na sua vida, leia esse capítulo 6, ou o Sermão do Monte, que começa do 5 ao 7. Ele vai dar uma série de orientações para mim e você, para como nós devemos portar nas nossas vidas. Ele começa falando no capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, dizendo que uma série de coisas, que bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados, bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, bem-aventurado também aqueles que por minha causa sofrem injúrias ou perseguições, e diz que vai ser grande o galardão dessas pessoas que têm sido perseguidas. E depois em seguida ele vai falando que nós somos sal e a luz do mundo, que nós devemos ser diferença, devemos fazer o nosso papel, essa missão. Ele nos dá essa missão, esse privilégio de cumprir isso. E ele também diz, Jesus fala que ele não veio para revogar a lei, ele veio sim para cumprir a lei, e que ele não tiraria nem um i, nem um tio da lei. Jesus depois ele completa o que foi dito sobre alguns assuntos, ele dá umas novas orientações, ele completa, ele acrescenta algo novo sobre o homicídio, sobre o adultério, né? Ele fala também sobre o julgamento, como é que deve ser o julgamento, fala sobre a questão da vingança, e fala também sobre o amor ao próximo. E quando entra no capítulo 6, vai falando da justiça. Eu estou falando isso só para você se situar porque ele fala isso lá no capítulo 6, versículo 34. E como eu estava falando, no versículo 6 ele começa falando da justiça, de como nós devemos dar esmolas, que não é necessário que a gente toque trombetas, né? Que a gente faça alarde quando dermos esmola. Ele nos orienta como eu e você deve orar, não como os hipócritas que vão para as esquinas, mas que nós devemos trancar no oculto do nosso quarto. Ele nos deixa a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, né? Como eu e você devemos jejuar, também não devemos estar fazendo propaganda do nosso jejum. Ele fala ainda mais que nós devemos acumular os tesouros nos céus e não aqui na terra. Fala também, ele fala sobre a luz e as trevas, que ele fala que os nossos olhos são lâmpadas do nosso corpo, e que se nossos olhos estão bem, estão com atitudes corretas, nós teremos vida e nós viveremos na luz. Porém, se nossos olhos forem maus, nós estaremos nas trevas. E depois ele continua falando sobre os dois senhores, que ninguém pode servir a um ou a outro, pois ele vai devotar de um a outro. Ele fala referente ao dinheiro e a Deus. E, queridos irmãos, depois ele chega no alvo que eu queria ser mais enfático este dia, que é sobre a ansiosa solicitude pela vida, né? Qual é a atenção que eu e você temos dado para a vida, querido? Qual é o desejo que a gente tem pela nossa vida? Qual o capricho? Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida com um capricho excessivo? Esse é o alvo do nosso estudo, certo? Mas eu estou falando do contexto em que ele está inserido para você entender um pouco melhor. Depois, na continuidade no capítulo 7, ele fala que nós não devemos julgar para não sermos julgados, pois seremos julgados com o mesmo rigor, com a mesma medida, que nós não devemos jogar pérolas aos porcos, né?
E fala também que Jesus nos incita a orar, aquele famoso texto que diz: pedi, dá-se-vos-á. Se você pede, ele vai dar. Se você busca, você vai encontrar. Se você bate, a porta se abrirá. E em seguida ele fala sobre duas portas, que existe uma porta larga, que muita gente está indo por essa porta, e a porta estreita, que são poucas, que é a porta mais apertada, e ele faz relação sobre essas portas também. E ele nos alerta sobre os falsos profetas em seguida, e depois os dois fundamentos, encerra com os dois fundamentos, que é com relação ao homem prudente e ao insensato. E no final as multidões se admiravam com essas profecias e com esses relatos e com essas orientações. Mas mesmo diante, queridos, de todas essas orientações, isso não impedia e não impede que as pessoas daquela época ficassem ansiosas da mesma forma que hoje eu e você muitas vezes estamos ansiosos. E o interessante é que nós não temos respostas para aquelas perguntas, conforme eu já havia dito. E eu vendo no dicionário, o que o dicionário fala com relação à ansiedade? O que significa ansiedade, que tanto se fala esse texto? Né? A ansiedade tem algumas características, ela causa um desconforto físico e psíquico, uma agonia, aflição, uma angústia, né? O desejo intenso e impetuoso, uma impaciência, uma ausência de tranquilidade, medo, receio de algo. Na psicologia fala um pouco sobre a condição emocional de sofrimento, definida pelo quê? Pela perspectiva de algo inesperado e perigoso que pode acontecer, diante da qual o indivíduo se acha indefeso, oprimido. E é interessante que ontem a nossa irmã Camila, que é psicóloga, abordou sobre a questão da saúde mental para os adolescentes. Foi uma bênção, eu queria desde já agradecer, viu, Camila, pela colaboração. Foi muito interessante a abordagem que ela fez. E ela comentou até que nós estamos passando por esse momento, e é um momento que realmente traz essa ansiedade a todos nós, né? Naturalmente. Ela falou dos adolescentes que eles estão sem ir para a aula, a rotina mudou, às vezes acorda mais tarde, e isso já mexe com o nosso ser. E a palavra que Mateus 6,34, eu pesquisando, essa palavra preocupação, que fala desse texto de 6,34, a palavra vem da origem grega, meriminal, que é uma combinação de duas palavras, que diz merizo, que significa dividir, e nous, que significa mente. Ou seja, a preocupação, portanto, significa dividir a mente. Essa preocupação específica desse texto de Mateus 6,34. É como se fosse essa palavra merinal, que divide a mente. A mente fica preocupada e ela entra em interesses dignos e pensamentos prejudiciais. Então você fica nessa divisão, vai dar certo, não vai, eu estou doente, não estou. Então esse período tem sido mais um grau maior essa preocupação. E nos dias atuais, né, a gente tem visto isso, a morte que nos cerca, o medo de morrer, aquela ansiedade. Hoje em dia você vê que ninguém pode mais espirrar ou tossir. Antigamente todo mundo dava saúde quando alguém espirrava, só saúde. Hoje em dia a pessoa diz misericórdia, né? Então a gente fica com essa preocupação, com a questão da saúde, e naturalmente, e se você passou aí por algum período, né, quase esses 100 dias, né, meus irmãos, que estamos passando por isso, se você teve febre, aí pronto, aí foi um Deus nos acuda, você já ficou altamente ansioso, querendo ver se fazia algum exame e tal, perdeu o paladar, o olfato, pronto, só Jesus na causa, meus irmãos. Já pense naqueles irmãos
que eram isolados antigamente quando tinha a doença infecciosa, então já ficava aqui hoje, de fato, a gente entra logo em quarentena, que são 14 dias, e você fica nessa ansiedade. Enfim, meus irmãos, mas diante de tudo isso, queridos irmãos, os meus planos e os seus planos, será que foram por água abaixo? Realmente muita coisa mudou nesse período, muita coisa não saiu como a gente imaginava ou planejava. Mas a primeira coisa que eu queria dizer a você é o seguinte: pode ter mudado tudo, nossos planos parece que pode ter ido por água abaixo, mas os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua, meu irmão, continua valendo, ainda continua valendo nesse ano de 2020. Então não desanime, tenha ânimo, que Deus vai fazer. Mas aí, ele lá em Provérbios, ainda tem outra palavra para a gente que diz assim, ó, Provérbios 27, 1, diz assim: não se gabe pelo dia de amanhã, não se gabe do dia de amanhã. Você não sabe o que este ou aquele dia pode trazer. Então, como eu tinha dito anteriormente, às vezes a gente se acha que é o dono do amanhã, ou que o tempo está ao nosso favor, mas Provérbios nos orienta: não vamos nos gabar do dia de amanhã, queridos, porque pode ser que eu e você possa ser apanhado de surpresa. E também nesses estudos eu vi também no texto, eu queria que você acompanhasse aí Tiago 14, do 13 ao 16. Tiago 14 não, desculpa, Tiago 4, não tem Tiago 14. Tiago 4, do 13 ao 16, que diz assim, ó: atentai, ou então ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade ou aquele lugar, passaremos ali um ano, né? E faremos negócios, ganharemos muito dinheiro. Aí ele faz: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Que é a sua vida. Ele diz a mim: o que é a sua vida, meu irmão? Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Aí ele completa dizendo: vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E depois ele diz assim, termina o 16 dizendo: ao invés disso, vocês devem dizer, sabe o quê? Vocês devem dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, queridos. Então a palavra de Deus nos orienta a isso. E eu queria dizer a você o seguinte, e eu estudando esses dias, em dado momento eu fui naquele site que a gente até teve nos estudos, que é De Volta ao Evangelho, e lá eu falava sobre a teoria da bicicleta, relacionado a esse texto, que também atende pelo nome basta ao dia o seu próprio mal. Quando alguém, queridos irmãos, está pedalando uma bicicleta, se ele parar de pedalar, a bicicleta vai perdendo velocidade, pende para um lado ou para o outro, e a pessoa perde o equilíbrio e acaba caindo, correto? Podemos concluir que, para não perder o equilíbrio momentâneo, o segredo é não parar de pedalar. Ainda que pareça que estamos pedalando às cegas ou sem ter ideia do que nós vamos encontrar pela frente, só pedale, não deixe a bicicleta cair. Mas o que isso tem a ver com esse texto, com esse versículo que Jesus nos exorta? Ele dizendo para mim e para você: não se preocupe tanto com a vida, meu irmão, pois basta o dia o seu próprio mal. Pedale, caminhe, siga em frente. Olha, a gente já entendeu o contexto que Jesus trouxe essa palavra para mim e para você. E o propósito, querido, desse texto, tanto para os discípulos, como para nós, como para o povo daquela época, como para nós que vivemos esse processo que estamos agora, é para a gente não perder o foco, a gente não deixar de cumprir a nossa missão, para que essas coisas que cada dia traz, não venham nos atrapalhar, pois o mundo não acabou, queridos irmãos.
E eu queria discutir com você, fazer 3 abordagens, trazer 3 princípios que esse texto me ensinou e eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Primeiro princípio, confiança. Queridos irmãos, o versículo 6, a partir do 25, ele diz assim: por isso eu vos digo, não ande ansioso pela vossa vida. Ali, será que a vida é mais importante do que a comida? Será que a roupa, aliás, será que o corpo é mais importante do que as roupas? Porque essas pessoas estavam preocupadas com o que comer, com o que vestir. Aí ele diz assim: olhe, você faz o seguinte, observe as aves do céu. Elas não semeiam, já no versículo 26, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em um celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí ele faz uma pergunta para mim e para você, querido irmão, preste bem atenção. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Do que essas aves? Você, meu querido irmão, é a coroa da criação, você é a primazia de Deus, então glorifica o Senhor, seja grato a Deus. Então confie, tenha confiança no Senhor que Ele está guardando a sua vida e a minha. Aí no 27 ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na vida de vocês? Quem de vocês pode fazer isso? E eu lembrando de um colega que tem farmácia aqui pertinho, ele disse que um cidadão fez um exame, né, nesse período agora, ele teve alguns sintomas, fez o exame e deu positivo. E ele ficou tão ansioso, queridos, tão ansioso que o médico teve que receitar alguns remédios de ansiedade, antidepressivo. Só que nesse meio tempo ele já fez uma contraprova e o resultado saiu. O resultado saiu e já deu negativo, então ele já ficou bom. Então, essa questão de não se preocupar com a nossa vida, Deus, Ele quer falar sobre a vida eterna, meus irmãos, não é sobre as coisas daqui, não. E que a gente não deve estar se preocupando com essas coisas. E aí ele continua: por que vocês se preocupam com as roupas? Por que vocês se preocupam com tudo isso? Veja como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, já no versículo 29, nem Salomão, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, meu querido irmão. Lembre-se do que o Senhor já fez contigo. Esses dias eu estava lembrando o que o Senhor já fez comigo, eu tenho certeza que Ele já fez na tua vida. Então não se preocupe. Não se preocupe, o Senhor é contigo. No 30, ele diz assim: produção, você arranja uma pastilha, por favor, que a garganta já deu. No 30 ele disse: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje não existe, que hoje existe e amanhã ela é lançada no fogo, não vestirá você, muito mais a você, homem de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer amanhã, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. O Senhor tem cuidado de vós. Ainda diz mais, obrigado. O Senhor, a garganta já foi, viu, meu irmão? Mas não ficou ansioso não, né? Vamos ficar ansioso não. E ele diz assim: não se preocupe com essas coisas, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Pois os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai Celestial, que está no céu, sabe todas as coisas, o que eu preciso e o que você precisa. Sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo que você precisa e que eu preciso, meu irmão. Então, que eu e você tenhamos confiança
que a gente possa confiar no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Segundo princípio, queridos irmãos, prioridade. Qual tem sido a minha prioridade, a sua prioridade? Talvez no início do ano era o nosso emprego, eram os trabalhos que iríamos fazer, iríamos ganhar muito dinheiro, era o nosso saber, eram os cursos que iríamos fazer, era a nossa própria vida. Quando ele chega no 33, no versículo 33, ele diz qual deve ser a minha prioridade e a sua. Porém, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês estão se preocupando serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas que a gente tem nos assolado, tantas preocupações, tantos porquês, Ele vai nos acrescentar, meus queridos irmãos. Devemos, então, diante disso, depois de estarmos confiantes no Senhor, que Ele tem cuidado de nós, nós devemos colocar em ordem as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? Devemos ser gratos, meus irmãos, a Deus pelo que Ele já deu a mim e a você, a vida e o corpo. Então, glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer: obrigado, Senhor, pela vida que Tu me deste. E não ficarmos ansiosos por aquilo que Ele vai nos dar ainda, que seja o alimento ou o vestimento. E o que você tem feito, meu querido irmão, nesses quase 100 dias aí de isolamento social, aqueles que podem? O que você tem feito? Você tem ficado só diante de uma tela, de uma TV, ou de um celular, ou de um computador, do notebook? Ou você tem investido, aproveitado e investido em cursos? O que tem de curso, meu querido? Não é brincadeira. Você tem estudado a palavra de Deus? Você que está na escola regular, você tem, mesmo sem ter aquelas aulas como deveriam ser, você tem tirado um momento para estudar, você tem estudado também a Bíblia, você tem orado, você tem acompanhado os cultos dominicais. As pessoas chegam atrasadas até no culto online, meu querido. Você tem acompanhado os cultos da terça-feira, você tem dedicado um momento ao Senhor. Mas uma coisa eu digo nas nossas prioridades, que eu aprendi esses dias, meu irmão, que eu acredito que vocês também devem ter aprendido. Nós precisamos muito menos do que aquilo que imaginávamos precisar para viver. A gente não precisa de tantos carros, tantos sapatos, perfumes, roupas, ou periodicamente estar no salão de beleza. A gente tem visto as irmãs não se preocupam tanto com os cabelos brancos hoje em dia. Não que a gente não deva se preocupar com o que se vestir, querido, assim, a gente vai andar relaxado, que a gente não vai ter um sapato para andar. Mas quantos sapatos você deve ter guardado aí no seu guarda-roupa? Inclusive agora recente, teve o Dia dos Namorados. E as pessoas são muito criativas. Teve até culto online, Dia dos Namorados, cada um na sua casa. E é interessante que a gente fez um Dia dos Namorados aqui em casa. O Fernando foi o nosso garçom, preparou tudo. A gente pediu uma comida, ele preparou na varanda ali, botou mesa, botou prato, botou tudo legal, bacana. E eu fui me arrumar, né? Meu irmão, quase 100 dias com essa roupa tudo guardada no guarda-roupa. Quando eu peguei uma camisa para vestir, a camisa era só mofo. Ou seja, nem as roupas que a gente tem no nosso guarda-roupa a gente está usando. Eu espirrei tanto, que era tanta misericórdia aqui em casa. Mas voltando para cá, meus queridos irmãos. Quais são as nossas prioridades? Deus tem falado com você esses dias? Deus tem falado comigo grandemente. Eu espero que Ele esteja falando com você também. Terceiro princípio, querido. Primeiro foi confiança. Depois as prioridades. Terceiro princípio, paciência. Acho que nunca a gente precisou de ter tanta paciência. Aí Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, tenham paciência, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal.
Então, queridos, eu e você, nós não dependemos do governo, não dependemos dos políticos, não dependemos de homens, do nosso trabalho. A gente percebeu que nós não dependemos agora do nosso trabalho, do nosso muito saber, do nosso intelecto, da nossa força. Nós não dependemos da ciência. Eu não quero dizer, queridos irmãos, que essas coisas não sejam importantes. Tomara que apareça logo uma vacina, né? Ainda bem que está tendo auxílios do governo, mas nós não dependemos dessas coisas, queridos. Você viu que a nossa força é limitada. Então devemos ter paciência e confiar no Senhor. Confiar e esperar nele. Não adianta querer viver o amanhã, queridos. Devemos viver o hoje. Esse é o dia que o Senhor fez para mim e para você. Ele que faz todas as coisas para mim e para você, queridos. Vamos ter prudência, planejamento. Vamos planejar, não é proibido. Mas não adianta sofrer antecipadamente. Nós devemos cuidar da nossa mente. Cuide do seu coração, querido. O amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. E nós dependemos dele, meu querido. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Esses 3 princípios você lembre bem. Tenha confiança no Senhor. Que a gente possa rever as nossas prioridades. E que nós devemos ter paciência. Devemos ser pessoas pacientes. Queridos irmãos, e queria concluir dizendo que, apesar das perdas, eu sei, querido, você deve ter perdido muito dinheiro, você deve ter perdido uma série de conhecimento, ou não. Esse período muitas pessoas adquiriram conhecimento, mas em algum determinado momento você perdeu o conhecimento, você perdeu o tempo, ou o tempo precioso, hein, pessoal? A gente não tinha tempo para nada. Temos perdido tempo. Também temos perdas irreparáveis. Temos perdido pessoas queridas, entes queridos, meus irmãos. Ontem mesmo eu fui para o velório do meu tio, que eu tinha como um pai. Isolado em casa, teve um acidente doméstico. Queimou 70% do seu corpo e veio a óbito. Temos tido muitas perdas esses dias, queridos. Mas nós podemos tirar uma lição desse texto. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, devemos aprender, queridos. Eu e você, meus irmãos. Eu tenho aprendido, eu acredito que você também tem aprendido. Que a nossa confiança deve ser depositada no Senhor, que fez os céus e a terra, meu irmão. Que a nossa prioridade deve ser relacionada às coisas do alto, não às coisas desse mundo. E que, apesar de todas essas circunstâncias, nós devemos ter paciência. Podemos passar por qualquer coisa nessa vida, mas devemos ter essa consciência, paciência, que o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. E, como diz lá em Tiago, que você possa dizer, lá em Tiago, já no finalzinho daquele texto que eu li, Tiago 4... Ele diz, em vez disso, em vez de você planejar todas essas coisas, diga, sabe o quê? Se Deus quiser, isso vai acabar, meus irmãos. Se Deus quiser, isso vai cessar. Se Deus quiser, passaremos por essa crise, meu irmão. Eu e você vamos passar juntos. Se Deus quiser, queridos, o Brasil vai se recuperar economicamente. Se Deus quiser, os empresários não vão quebrar, os irmãos não vão perder os seus empregos. E por mais que isso venha acontecer, se alguém precisar fechar suas portas ou perder o seu emprego, Deus, ele pode restaurar todas as coisas, e Deus sabe de todas as coisas. Ele é quem tem os planos dele, nós não entendemos às vezes. Então é se Deus quiser, meu irmão. É tudo se Deus quiser. Se Deus quiser, você pode dizer, se Deus quiser, nós viveremos. Você já deve ter vencido essa doença.
Você já pode ter sido infectado e ter ficado em quarentena e você pode dar um brado de vitória e dizer: Deus quis e eu vivi. Se Deus quiser, meus queridos irmãos, você que perdeu um ente querido, eu perdi um tio que era como se fosse um pai, nós iremos superar essa perda. Que Deus possa acalentar o seu coração. Se Deus quiser, nós viveremos um novo tempo. Se Deus quiser, outras pessoas viverão um novo tempo por nossa causa, porque se Deus quiser, as boas novas vão alcançá-los através da minha vida e da sua vida. Vão alcançar os necessitados, os famintos. E eu queria encerrar, meu irmão, dizendo que no texto aqui no Sermão do Monte, ele diz que existem 2 fundamentos e em que nós estamos alicerçando a nossa casa espiritual. É na rocha, é em Jesus, ou é na areia, ou é nas coisas desse mundo. Então que eu e você saiba, tenha esse entendimento, que além da confiança de rever nossas prioridades e ter paciência, que a gente possa saber que Jesus é quem controla todas as coisas e a gente deve se render a Ele. Então, meu irmão, se você não teve essa oportunidade ainda, se renda ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Muitos dizem, queridos, que nós estamos todos no mesmo barco. Eu acho que não estamos no mesmo barco. Estamos na mesma tempestade, no mesmo mar. Mas talvez eu esteja num bote, talvez você esteja num barco à vela, outro talvez esteja num veleiro, ou num iate, ou num cruzeiro, ou até mesmo numa boia. Mas que independente da embarcação, independente da circunstância, o Senhor possa estar, nem que seja dormindo do nosso lado, porque sabemos a quem recorrer. Sabemos que podemos confiar nele. E podemos dizer: Senhor, nos ajuda, nos socorre. Agora, recente, não sei se os irmãos devem ter visto, um pastor chegou na sua igreja, na Itália, e a igreja cheia de fotos nos bancos, e eram as pessoas que tinham perdido a vida ali na Itália. Muitas pessoas morreram, famílias inteiras, e ele só passava olhando assim nos bancos e vendo a foto daquelas pessoas que perderam. Eu acredito que isso não vai acontecer com a nossa comunidade. Perdas existirão, mas não nessa proporção que eu vi nesse vídeo. Sei que talvez algumas igrejas perderam os seus pastores, mas que a gente possa dizer que o Senhor é quem nos socorre, o Senhor é que é o nosso pastor. Então, que se por algum motivo você tem dificuldade, às vezes, sabe, aquele cansaço que acabou para essas pessoas, o tempo que não tinha para ir para a igreja, essas pessoas não vão ter mais essa oportunidade de ir para a igreja. Elas partiram. E o apelo desse sermão, queridos, Sermão do Monte, o apelo, John Stott fala que o apelo para a minha vida e para a sua vida é que eu e vocês, que a gente seja diferente, que a gente não se conforme com as coisas desse mundo, que a gente seja sal dessa terra, luz do mundo, que a gente possa brilhar. E como eu estava dizendo, naquele velório ali, eu estava ontem naquele velório e vi o quanto aquele homem, o ser humano, viveu o Evangelho. Relatos emocionados de pessoas que foram resgatadas pela palavra, através usado por aquele homem. Aquele homem deixou um legado para a minha vida e para a sua. Eu mesmo, no ano de 94, se eu creio 94, ele chegou para mim, tio Jota, como eu gostava de chamar ele, chegou para mim e fez: meu sobrinho, eu tenho um presente para lhe dar. Eu disse: um presente? Ele é: eu queria que você participasse de um encontro, o SCC. Eu disse: tá bom, vou combinar com Fernanda, e fomos. E daquele final de semana, daquele encontro para cá,
Deus transformou as nossas vidas, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. E eu sou grato a Ele, por Ele ter investido na minha vida. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão, não estou querendo enaltecer a vida dele, mas o que eu quero dizer é que Deus quer investir na tua vida. Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer dar uma oportunidade para que você saiba que pode ter a verdadeira confiança. Saiba que a sua prioridade são das coisas do alto. E que você possa contar, ter paciência para crer que o Senhor está no seu barco. O Senhor está conosco na tempestade. Então, que o Senhor vos abençoe grandemente. E que a gente saiba, que tenha essa certeza, que o amanhã pertence ao Senhor, não pertence a nós. Então, que a gente possa louvar ao Senhor por todas as coisas. E que se você perdeu bastante coisa, o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor cuida de você, cuida de mim, cuida de nós. Eu agradeço pela oportunidade e que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua casa, a todos vocês. E não esqueça, Ele te chama. Ele diz: vem, filho, que eu estou de braços abertos para te receber. Deus te abençoe. Fica com Deus, uma boa semana. E que você possa rever os outros vídeos das outras pregações, você possa curtir os vídeos, se inscrever no nosso canal do YouTube. E que fica aqui meu muito obrigado pela oportunidade, aos pastores, pela confiança, aos irmãos que nos ajudaram. E que Deus abençoe ricamente você e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, que a graça e a paz seja com todos. Estamos finalizando mais um culto ICSV em casa e estamos muito alegres por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. E gostaria de falar um pouquinho sobre o objetivo dos cultos, dos nossos cultos. Eles têm o objetivo principal de anunciar o reino de Deus. Precisamos estar dentro desse reino e fazer parte dele. E fazendo parte, temos uma missão muito importante, que é anunciar a volta de Jesus. Esse anúncio é feito desde o Antigo Testamento. Já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente percebe ali o proto-evangelho já falando que Jesus Cristo viria. Moisés anunciou, os profetas anunciaram, os judeus aguardavam a volta de Jesus, o reino de Deus, a implantação do reino de Deus, e ele veio, implantou o reino, e estamos desfrutando desse reino parcialmente, até que até que o Senhor volte e sejamos, vivamos esse reino na íntegra. Mas enquanto não, temos os dons de Deus que são dados à sua igreja, para que possamos viver plenamente as benesses desse reino, as bênçãos do reino prometidas desde o Antigo Testamento. E glorificamos a Deus por isso, porque temos em nós a esperança da volta de Jesus. E enquanto Ele não vem, desfrutamos das suas bênçãos e também temos a missão de anunciar o reino de Deus, a volta de Cristo. Sabemos que muitos nem sequer creem em Jesus, mas Ele vai voltar. E esse é o objetivo principal deste culto, dos cultos que nós realizamos. Porque enquanto estamos vivendo no reino, estamos também anunciando. Eu gostaria de deixar uma palavra que está em Mateus capítulo 11, versículos 3. João Batista pede aos seus discípulos que fossem até Jesus fazer a seguinte pergunta: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu:
voltem e encontrem João. Aliás, voltem e contem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. Versículo 6 diz assim: infelizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Então essa é a base do Evangelho. Crer em Jesus e anunciá-lo. E também desfrutar das bênçãos do reino. Desfrutar das bênçãos e anunciar até que o Senhor venha de forma definitiva, onde estaremos com Ele para sempre. Então esse é o objetivo dos nossos cultos, das nossas mensagens, dos nossos hinos, das nossas orações. As coisas que acontecem por aqui são simplesmente passageiras. Elas fazem parte da vida porque estamos no mundo. Não somos daqui, já somos cidadãos do reino de Deus, mas estamos nesse mundo. E passaremos também por aflições, mas temos uma esperança de um dia estar com o Senhor Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa noite com os hinos, com as orações e com a mensagem que foi proclamada nessa noite. Desejo que a sua vida seja uma vida que esteja sempre engajada. E não só engajada, mas entrelaçada com o Senhor. Para que você possa experimentar todas as virtudes, todas as delícias, todas as bênçãos do Reino de Deus. Que você tenha uma semana cheia da graça do nosso Deus. Eu gostaria de impetrar a bênção apostólica nesse momento. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite ricamente em cada um de vocês, hoje e para todos sempre, que todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça que no próximo domingo estaremos novamente aqui no canal do YouTube, às 17 horas, com o culto ICSV em casa. Até lá!